Boa noite. Eu me chamo Batista. Tenho 32 anos e moro em Fortaleza, que fica no Ceará. Contarei um caso que passei junto de um amigo no ano de 2008, em que escapamos por sorte daquele bicho. Como já dito antes, tudo ocorreu em 2008, mais precisamente no mês de abril, em época de quaresma. Nesse tempo eu estava fazendo o Projovem com meu amigo, sendo que moramos no mesmo bairro, o Janguruçu. Mas o nosso curso era no bairro vizinho, Messejana, e ia das 7 às 10 da noite, e ganhávamos uma bolsa de R$ 100. No início íamos de bicicleta por ser perto, mas numa noite, enquanto voltávamos para nossa casa, fomos assaltados e passamos a ir de ônibus, que apesar de nos deixar mais tarde em casa, era mais seguro e era o que tinha para não sermos assaltados novamente. A rota era simples. Ele passava por uma avenida daqui, e era onde a gente descia e continuava o trajeto a pé, o que dava em torno de uns 5 a 7 minutos. Era só pegar algumas ruas e seguir por uma reta, que de um lado era um barranco e do outro algumas casas. Dobrava na esquina que dava em nossas casas. Pois bem, nisso a gente estava indo e voltando no ônibus, mas numa certa vez notamos um sujeito na esquina do meu bairro, coisa que estranhamos logo de cara, até porque era comum não ter ninguém nas ruas em que a gente passava, pois além de ser tarde era muito perigoso. A primeira vez que o vimos ele estava sentado de cabeça baixa, em um lado escuro da calçada, que não deu para reconhecê-lo. Passamos pelo homem que só ficou na mesma posição e dobramos rumo à nossa casa. No outro dia, com medo e temendo ser assaltados, levamos um estilete escondido, para caso aquele homem viesse para cima da gente. Mas aquele sujeito não estava no mesmo lugar. Seguimos para casa olhando para todos os lados, pois como tinha uma mata grande por onde íamos passar, seria fácil para ele se esconder e pular para nos atacar. Mas nada aconteceu naquele dia. Com isso os dias foram se passando, e estava até achando que aquele homem era um bêbado qualquer, e que estava na rua transitando sem rumo. Mas não, ele era bem lúcido e fez o que fez. Quando se passaram alguns dias assim que voltávamos para casa, novamente vimos o mesmo homem que vinha caminhando na rua onde tinha mata, que já era bem próximo de minha casa. Passamos por ele e não o encaramos, mas percebi ele olhar e até virar sua cabeça em nossa direção. Medo era a única coisa que eu sentia aquele dia, já que essas encaradas não são muito bem vistas aqui. Mas ele não fez mais do que isso, só passou e seguiu seu caminho. E no outro dia a mesma coisa, até chegar o dia em que aquilo aconteceu. Era uma noite de lua cheia, tinham se passado mais alguns dias desde que ele passou por nós, e aquele sujeito havia sumido. Descemos do ônibus e seguimos pelas ruas do meu bairro, que estavam calmas e molhadas devido a uma forte chuva que tinha caído. Foi quando dobramos na rua em que um lado era o barranco e do outro era casas, que começamos a ouvir um cansaço e passos pesados, mas não vimos de onde era. Foi quando olhamos lá embaixo no barranco que vimos um bicho grande de 4 feito cachorro, coisa que não era, já que tinha braços e pernas muito maiores que um. Assim que vimos aquela aberração paramos. Só observamos muito assustados aquilo continuar a andar. E foi aí que percebemos que o bicho não tinha nos percebido. Haja vista que ele continuou a andar e estava até que distante. Com isso, eu e meu amigo começamos a dar meia volta e ir por uma outra rua mais distante. Quando estávamos a uma distância boa daquilo, corremos e logo fomos chegando em nossa casa. Mas assim que olhamos no fim da rua, onde dava no mesmo barranco, vimos o mesmo bicho nos olhar na beira da estrada, como se soubesse onde a gente morava. Nisso só entramos muito rápido e falamos pro meu pai, que saiu na rua mas não viu nada, e logo não acreditou no que falamos, e ficou por isso mesmo. Meu amigo foi para sua casa e fiquei pensando se o bicho era um lobisomem, e se a fera era aquele homem.
Depois desse dia, nunca mais passamos por aquela rua. Íamos pela mais distante e mais perigosa, mas nunca mais ousamos passar por ali. E nunca mais vimos o estranho sujeito. Hoje o lugar mudou demais. O bairro ficou maior e fizeram muitas casas onde tinha um barranco. E a região de mata agora fica longe de minha casa, mas não tão distante. E às vezes me pego pensando nisso. Será que aquele homem era o bicho que nós vimos? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.